Oi, oi, você aí do outro lado. Meu nome é Lucas Mendes e esse é o Pendurado na Estante, seu podcast semanal com as melhores resenhas e dicas literárias que vão de lançamentos até clássicos da literatura, clássicos dos quadrinhos e clássicos dos mangás, nunca em 10 minutinhos, sempre muito mais. Bom, gente, essa semana eu pensei sobre o que poderia trazer de legal para vocês e eu decidi selecionar uma das leituras que eu fiz que foi, ao mesmo tempo, muito legal e uma das mais interessantes de 2024. Também foi meio que uma categoria que eu acho muito fascinante em relação a histórias, principalmente aquelas que tem tanto romance envolvido, que às vezes quando o casal é mais interessante do que a própria trama, ou quando a autora claramente não sabe o que fazer com o universo que ela criou, mas ela sabe criar personagens muito bons que compensam essas falhas, pelo menos até certo ponto. Então, sem muitas delongas, a gente vai falar hoje sobre Uma Correnteza Sufocante, que é uma fantasia adulta sáfica da autora Alison Safdie, lançada aqui no Brasil em finalzinho de outubro, comecinho de novembro, pela editora Alt, Globo Alt. E, bom, sobre o que vai falar Uma Correnteza Sufocante, eu vou começar, como a gente sempre começa, pela sinopse. Depois eu vou desenvolver as coisinhas que eu quero trazer pra vocês hoje. Então, a primeira coisa é que ele vai focar na nossa protagonista, é a Lorelei Caskell. Ela é uma folclorista de temperamento explosivo e inteligência aguçada, que ela tá em uma expedição em busca do local que guarda uma magia lendária. Uma fonte mágica que promete um poder incalculável, cujo rei quer utilizar para poder garantir o seu domínio sobre o reino de Brunstad. E a Lorelei, ela está determinada a usar essa oportunidade para poder realizar seu sonho mais louco e impossível, se tornar uma grande naturalista. É alguém com liberdade, com um passe de viagem para poder circular por todo o reino e além dele, sem se preocupar com a própria natureza. Ela faz parte de uma minoria aqui que eles chamam de Eva, que é muito codificado para ser sobre o povo judeu. Esse livro tem um pouco sobre antissemitismo, a gente vai chegar nessa parte também. Porém, as coisas começam a dar errado quando sua líder e mentora, a professora Ziegler, é encontrada morta em seus aposentos a bordo do navio onde eles estão a caminho onde eles estão nessa expedição, e os suspeitos são os seus 5 companheiros. A única pessoa que parece ser inocente e que tem um álibi plausível é sua rival acadêmica de longa data, a insuportavelmente bela e também pupila de Ziegler, Sylvia von Wolf. Agora, à frente da expedição, Lorelei precisará unir forças com Sylvia, mesmo que a contragosto, para descobrir a verdade e encontrar a fonte de magia antes que o assassino ataque novamente. Mas à medida que a investigação avança e o navio adentra lugares obscuros com criaturas fantásticas e mortais, elas precisarão lutar pelos seus ideais e pela própria sobrevivência, além de resistir aos sentimentos crescentes que nutrem uma pela outra. Então, gente, esse livro ele é muito interessante por vários motivos. Nos agradecimentos, a autora fala que esse é o primeiro livro de fantasia adulta que ela escreveu. Eu já vi ela nas livrarias aqui em Belém. Já não é um nome que é um nome desconhecido. E agora ela acho que talvez o trabalho dela de maior visibilidade é que ela escreveu uma prequel pro filme aquele filme da Tinkerbell, O Segredo das Fadas. Não sei se é esse, mas ela escreveu uma prequel sobre os pais da Tinkerbell, chamada Asas Reluzentes. E tá sendo um baita sucesso lá nos Estados Unidos. Acho que talvez seja a maior visibilidade dela, porque ela pegou, enfim, uma propriedade intelectual tão popular e tão amada como Tinkerbell e Fadas da Disney. Mas esse é o meu primeiro contato com o trabalho dela, tipo, eu mesmo lendo algo que ela escreveu. E eu queria muito ler esse livro por causa que, primeiro, a capa dele é sensacional. Se você vê a capa dele, que é a capa onde as duas protagonistas estão deitadas, olhando pra câmera, digamos assim, é uma capa linda. A tipografia que eles usaram aqui no Brasil é a mesma tipografia que foram usar lá na gringa. Então ela é uma capa de impacto. É tipo muito bonita mesmo, é desenhada. É sensacional. E também por causa que eu estava também querendo muito ler algo que fosse queer, mas que tivesse uma pegada diferente, que não girasse em torno disso. E isso é algo que é muito interessante. Esse livro, ele é num universo paralelo. Ele é como se fosse num universo
uma versão alternativa da Alemanha, o que faz sentido, considerando as rimas que a narrativa faz com coisas reais, que é algo que a autora em entrevistas já também falou que ela gosta muito de fazer. Então ele me lembrou um pouco de Full Metal Alchemist, porque ele se passa nesse universo alternativo, nessa Alemanha alternativa, nessa Europa alternativa, onde magia existe, onde existem usuários de magia, onde tem toda uma questão em relação a um povo que foi oprimido, que é o povo da Lorelai, da protagonista, que são os Yeva, toda uma questão deles serem... Uma coisa que eu até achei um pouco estranha, por causa que, ao mesmo tempo que eles são muito, que ela é muito codificada para ser uma mulher judia, existem atitudes que me lembram muito também o tratamento do povo romani. Só que aí depois você vai entender que a própria Sylvia, que é a rival e interesse amoroso dela eventualmente, ela é, na verdade, codificada para ser uma pessoa romani. Então eu acho interessante que ela colocou essa dinâmica sobre povos oprimidos dentro da história, embora eu ache que ela derrape muito nisso quando vai chegar no final. Primeiro ponto, eu acho que esse livro é muito bem escrito. Eu acho que a inspiração que ele tem claramente em ser de um tom mais gótico, mas ao mesmo tempo tendo esses diálogos mais espirituosos, todos os momentos de confrontação, que elas ficam batendo cabeça, eu achei particularmente estimulante. Gosto muito das personagens, acho que elas se contrabalanceiam bem. A Lorelai, ela é muito agressiva, ela é muito explosiva, como a própria sinopse diz, ela tem muita raiva por dentro. Porque ela tem que se conter muito, ela tem que se manter muito restringida em relação ao mundo, senão o mundo reage contra ela. Então não é uma coisa que vem, digamos assim, de uma... Não é como se não tivesse um motivo pra ela não ser assim. E enquanto que a Sylvia, ela é esse espírito livre, ela se arrisca com as criaturas da floresta, ela se arrisca com magia de forma mais direta. Ela tem um nível de poder muito alto, acima do normal, o que torna ela valiosa, além dela vir de uma família de muito prestígio. Enquanto que a família da Lorelai é uma família comum, é uma família de trabalhadores. Então existem essas diferenças de classe, existem essas diferenças em relação ao tratamento. E vem toda a questão que o rei, ele colonizou os dois povos. Ele teve essa grande guerra e ele unificou basicamente essa versão alternativa da Europa sob o comando dele. E ele dominou essas etnias, ele dominou essas coisas, e todos eles súditos dele, a partir da colonização. E o grande objetivo dele é por causa que se ele tiver acesso a essa fonte lendária, ele acredita que ele pode transformar magia num instrumento principal de domínio dele. Tipo assim, pra comprovar que ele realmente é o rei, que ele realmente é o monarca responsável por tudo isso, e se consolidar. E dessa forma, digamos assim, garantir a unidade de todo o continente. Isso é algo que é sugerido e depois é dito em outras partes. Mas em muito tempo também eu diria que seria o tema principal quando a gente vai passar, por exemplo, pra trama de assassinato. Esse é um mistério, esse é um grande quem foi que fez. Mas eu acho que ele é muito mais do que isso. Porque ele também tem toda uma questão em relação a como a Lorelai se vê. Basicamente o desejo dela de ser uma naturalista vem desse desejo de ter uma comprovação, de ter um documento que ela não é os estereótipos que falam do povo dela, que ela não é essa figura soturna, taciturna, avarenta, que só quer saber de acumular riqueza, que só quer saber de roubar, que só quer saber de manipular. Ela quer provar que ela é uma cidadã respeitável. Ela quer provar que ela é alguém que pode contribuir com tudo, que pode contribuir com o mundo ao redor, que pode contribuir com as pessoas, que pode contribuir existindo, que a existência dela é uma existência válida. Isso torna ela muito relacionável, enquanto que a Sylvia, ela tem esse grande desejo de que ela quer usar o poder dela de uma forma que seja responsável, porque ela sabe que a magia é um fardo. A Lorelai também sabe disso, ela também tem poderes mágicos, principalmente em relação à água. Mas a Sylvia é muito mais forte. Muito mais forte. E ela sabe que isso vem com também uma responsabilidade, tal como Homem-Aranha ensina, como o Tio Ben ensina. E elas batem muito cabeça por causa que elas acreditam, pelo menos durante boa parte do livro, que as visões de mundo delas são conflitantes. Elas não conseguem ver o quanto elas se complementam. O quanto a relação delas
que vem dessa competição constante, é algo que envolve muito afeto envolvido. Demora para elas entenderem o afeto. Inclusive, eu diria que o livro ele só é realmente mais adulto devido ao terço final. Porque é no terço final que a gente tem a grande confrontação com o assassino. É quando o livro ele fica bem mais violento. É quando o tesão, né? Ele finalmente eclode entre as protagonistas. E é o momento onde elas finalmente conseguem compreender tudo aquilo que elas sentem. E isso é resolvido na cama. Muito boa cena. Muito boa cena. Mas eu acho que a gente vai entrar naquilo que eu não acho que o livro sabe funcionar muito bem. É uma crítica que eu vi em algumas outras reviews e eu compartilho dessa mesma crítica. Eu acho que, como a autora enche o livro em relação a um contexto histórico, você fica esperando que o livro vai abraçar as nuances disso. Então, se você está colocando aqui esses paralelos com o povo judeu e com o povo romano, você está colocando esse lugar que parece a Europa e parece a Alemanha pré-Primeira Guerra Mundial, pré-final do século XIX, você está colocando todo esse contexto histórico, você vai esperar que o livro vai tratar desse contexto histórico com um certo nível de responsabilidade, até porque esse contexto histórico ele é a motivação principal do assassino, como você vai descobrir, mas o livro resolve isso de uma forma muito... ok. Tipo, o livro inteiro existe toda essa construção para que o vilão final da história realmente seja o rei, ou seja, seria um conflito que não iria se resolver nesse livro, mas esse livro é um livro único. Ele é um livro com começo, meio e fim. A história termina aqui, tipo, 100% termina aqui. Mas, aparentemente, por causa disso, a autora preferiu focar no casal, focar na resolução disso para o casal, no que o casal tem a resolver em relação a isso, em vez de focar na trama maior. Isso eu achei uma falha muito grande. Lembrou a segunda temporada de Arcane. Se você assistiu a temporada de Arcane, você vai provavelmente concordar comigo. Em que parece que a autora ela preferiu só dar o encerramento para o casal e dar uma conclusão, digamos assim, digna para o casal, em vez de ser uma conclusão digna para a história. Então, se você realmente se envolveu com o casal, você vai achar o final desse livro muito satisfatório. Mas se você não acha que elas têm química bastante, se você não gosta da Lorelai e você não gosta da Sylvia, você vai achar o livro horroroso. Então, eu acho que isso é meio que uma faca de dois gumes. Porque, de qualquer forma, eu acho que isso me dá uma falha. Eu acho que você procura, ainda mais que a autora ela faz todo esse trabalho com ambientação, de buscar referências, de buscar essas coisas, para poder criar a história e no final isso não importa. Eu acho isso um pouco ruim. E eu preciso dizer que também o sistema de magia é muito quebrado do livro. Ele sugere uma relação que é muito igual a Fullmetal. Gente, desculpa, eu vou falar muito. Então eu vou tocar muito porque é muito igual a Fullmetal. Porque envolve literalmente alquimia. Envolve alquimia, envolve trocas equivalentes, envolve questão de... se você vai usar isso de elemento, você tem que... Basicamente você vai sofrer o dano disso. Então se você vai usar muita água, você vai usar repor água do seu corpo. Se você vai usar morte, você vai ter que repor com vida. Se você vai usar pra vida, você vai sofrer com morte. Então... tipo assim, o negócio é que a fonte tem tanta magia dentro que ela quebra esse sistema. E aí, quando, enfim, a história vai se caminhar pra isso, vira um filme de super-herói, vira batalha de luzes, sabe? Começam a se jogar raios, se jogar fogo. E não é tão emocionante assim. Especialmente por causa que, quando você considera as motivações do assassino, eu achei que ele tinha razão. Eu achei que a motivação dele era realmente relevante. E é meio bizarro por causa que o livro meio que caga depois pra isso. E não se importa em relação ao fato de que a luta dele não era uma luta sem valor. Era o ponto inteiro da história. Mas ela sacrifica isso em bem do casal. E eu não consigo não... Isso não consegue não deixar de me incomodar. Eu acho que se ele tivesse realmente se preocupado em expandir mais isso... Em vez de só, tipo assim, lá vão as lésbicas mais uma vez resolverem o problema. Eu acho que daria uma leitura muito maior. Eu acho que o livro poderia ser maior. Ele tem um pouco mais de 400 páginas. Mas mesmo assim, eu acho que ele poderia ser maior. Justamente para poder expandir isso.
determinar um pouco melhor o lore. Ele tem muito uso de criaturas e de mitologia do leste europeu, que eu acho muito divertidíssimo, especialmente o jeito como é usado aqui no livro. É muito legal. Tem essa atmosfera constante de que esse realmente é um mundo vivo de fantasia. Mas eu ainda acho que o final deixa a dúvida se perder. Eu vou comentar sobre a grande motivação do assassino na pequena parte com spoiler. Mas eu sinto que isso não eleva o livro a todo o potencial que ele poderia ter. Isso me decepciona um pouco. Ainda assim, eu acho que é uma fantasia legal. Se você gosta de literatura que puxe para um lado gótico, se você gosta de romance que se construa, se você gosta de Enemies to Lovers, eu acho que esse livro é o grande prato cheio. Rivals to Lovers, no caso, aqui. Eu acho que é um prato cheio, eu acho que você vai encontrar aquilo que você está procurando. Se você tiver envolvimento emocional com o casal, que foi o meu caso, mesmo com essas falhas, o final ainda vai ser um final satisfatório para você. Mas é uma pena que o livro tenha tanto potencial para ser bem maior do que ele realmente é. E ele acabe ficando ali no meio, ficando ali em que ele é bom, ele é bem legal, mas ele não é tudo aquilo que ele poderia ser. E para encerrar, hoje vai ser um episódio até mais curtinho, eu gostaria de falar, com pequenos spoilers, sobre o assassino. Então, gente, o assassino tem razão. O grande objetivo do assassino é por causa que, como eu falei pra vocês, eu não vou lembrar o nome por causa que isso talvez seja um outro defeito. Os coadjuvantes são meio memoráveis. Tem tipo um gay que devia virando uma árvore, e eu não tô brincando, ele vai virando tipo uma árvore viva. E ele é a coisa mais memorável do final. É o único personagem realmente memorável dos coadjuvantes. Mas o assassino, que ele é. Na verdade, são dois assassinos, né? É tanto o soldado racista quanto a outra menina que era cientista também, que também é maga. Basicamente, eles sofreram muito com a colonização, porque a colonização que o rei fez foi muito pesada. Ele basicamente tomou aquele lugar inteiro com mão de ferro. E ela quer usar a fonte para poder libertar o povo. Ela quer derrubar o rei. Ela quer quebrar isso e tornar o país dela independente de novo. E quando eu tava lendo isso, eu pensei, ok, ela tem razão. Tipo, ela tem razão. Eu não sei qual o problema que a autora acha que isso é errado. Por causa que ela fica, tipo assim, é um discurso muito conciliatório, é muito... Porque a Sylvia fala, quando elas estão lutando no final, e depois que a Sylvia, obviamente, ela é escolhida pra... Porque já tem um negócio que, tipo assim, a fonte, tu pode tomar o poder mágico dela, mas esse poder vai te consumir eventualmente, ou tu é escolhido pela fonte e esse poder flui em ti de forma livre. A assassina, ela rouba o poder, mas a Sylvia é escolhida. E as duas ficam basicamente canalizando ali, lutando e tal. E a própria Sylvia fala, eu sei que você tem razão. Eu sei que o que o rei está fazendo é errado. Eu sei que ele é o vilão dessa história. Mas existem outras formas de a gente lidar com isso. Por favor, pare. E aí, a assassina fala não. E elas lutam até a morte, até que a menina, finalmente ela morre consumida pela magia. E eu lembro que a minha reação desse clima que eu fiquei... Tá, mas o que vocês vão fazer com isso? Você vai desenvolver isso? Aí não, ela chegando lá pro rei... O livro termina, a expedição termina, elas falam assim, a fonte me escolheu para ser a portadora do poder dela, mas se você quiser usar o meu poder, você precisa cuidar do meu povo. E o rei fala assim, confia, eu vou cuidar do teu povo. Ela, beleza. E ela vai se tornar essas pessoas famosas e começa a fazer essas missões ao redor dos lugares e levando a palavra do reino de Brunistad para poder unificar todo mundo. E fica aquele negócio que, porque eu tô trabalhando por dentro, porque é dentro do sistema que a gente vai poder mudar o sistema. E a minha honesta reação com isso, eu fiquei, uau, que sem graça. Arcane segunda temporada, de verdade me lembrou muito de Arcane na segunda temporada. Desesperadamente lembrou de Arcane na segunda temporada, com níveis parecidos de decepção, e também com uma cena de beijo longo e uma cena de sexo, muito fascinante isso. Muitas rimas. Então, é isso. Eu ainda acho que vale a pena ler. Eu acho que, principalmente porque é uma história que não gira em torno de sair do armário, de uma história que é muito difícil a gente encontrar, embora esteja crescendo cada vez mais.
Mas é difícil a gente contar essas histórias que realmente abordam personagens queer, personagens LGBTQIA+, sem esse grande peso do, será que ele vai sair do armário e tal? E a aceitação? A homofobia? Não, aqui são outros problemas, é uma outra questão, é um outro universo. Mas eu sinto que podia ser melhor trabalhado. E também sinto que ainda valeu a pena muito ter lido. O casal é legal. O casal é bom. Enfim, gente, esse foi o Pendurado na Estante dessa semana. É um episódio mais curtinho, é uma vibe um pouquinho mais íntima. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu espero que vocês vão atrás. Esse livro foi presente de um seguidor aqui do Pendurado na Estante. Um beijo, querido Paulo. Obrigado por ter mandado o livro pra mim. Sinceramente, essa é a tática mais fácil. Se você quiser que eu leia alguma coisa, mande pra mim. Mande uma DM no Instagram, @Pendurado na Estante. Marque a gente no Instagram, @Pendurado na Estante, nos seus stories. E fala assim, queria muito que você lesse esse livro. Me manda, que eu com certeza vou ler. Com certeza eu vou ler. Mais uma vez, muito obrigado pela audiência, pelo carinho aqui, todo mundo que tá sempre aqui comigo. Vocês são o motivo desse projeto existir. Meu nome é Lucas Mendes. Esse foi o Pendurado na Estante dessa semana. E a gente se vê semana que vem.